Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos a O Agrocast, em nome de Sicredi e Fertimax. Eu, Saulo Campos, o Agrolindo. Eu, Caio Falcão, o Agrofofo. Estamos aqui hoje recebendo duas potências do agro, duas veterinárias e zootecnistas, tá? Que trabalham com nutrição de equinos. Então o papo hoje vai ser daquele jeito. Como manter o cavalo no que precisa. Se apresentando para nós, doutora. Mais um dia de aula, né? Rapaz, esse homem, não sei não, viu? Ele senta aqui, eu acho que ele criou o podcast só para isso aí, só absorver conteúdo. Doutora Pamela, se apresentando para nós. Boa tarde, pessoal. Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui, representando a nossa empresa, né, a Forage. Me chamo Pamela, né? Sou zootecnista, formada em Rio Pomba. Tenho mestrado e doutorado em nutrição de equinos. E o sonho surgiu a partir dessa necessidade que a gente viu da ineficiência, da falta de profissionalismo que a gente observa no campo em relação à nutrição, né? Então, aí eu conheci a Estela e a gente juntou as nossas necessidades com a deficiência que a gente enxergou e montou a nossa empresa. Doutora Estela. Prazer, muito obrigada, né, pelo convite, por estar aqui com vocês, divulgando um pouquinho aí do nosso trabalho, fazendo uma força aí nessa conscientização da nutrição como uma ciência hoje no sistema de produção de equino, né? Sou veterinária, formei em veterinária e logo depois fiz um mestrado em zootecnia. E eu venho da época ali da veterinária, eu vim da área comercial. Então, trabalhei com suplemento, trabalhei com rações, com empresas e tudo. Só que a mente ficava inquieta, né? Falei, poxa, eu não posso indicar aqui, mas se eu indicar aqui, eu vou ter que mexer ali. E ficava assim, faltava, né, essa saciedade aí pelo conhecimento. Aí fui atrás, falando, não, preciso me aprofundar em nutrição, aqui tá errado, o pessoal tá indo um pouquinho na contramão ali do bem-estar do cavalo, o cavalo tá deixando de ser cavalo, né? E aí encontrei com Pamela no experimento dela de doutorado, falei, tô achando um buraco ali, mas para poder ir, eu preciso de você. A gente já trabalhava com isso individualmente, né? E a gente sentia esses problemas, né? A gente tinha as mesmas dores, digamos assim. Então, a gente não se conhecia e, por acaso, a gente se conheceu, inclusive, pela área comercial dela, né? Ela estava trabalhando na área comercial e eu fazendo experimento, a gente se conheceu e se conectou e viu que a gente tinha as mesmas dores, as mesmas necessidades, as mesmas vontades, a gente trabalhava com coisas parecidas, né, Estela? Então, a gente resolveu juntar forças para tentar deixar a nutrição um pouco mais profissional, um pouco mais técnica, um pouco mais científica, assim como a Estela falou. Show de bola! A galera tá vendo aí que hoje o bambu vai gemer. Eu já vou fazendo logo umas perguntinhas aqui. Não vou deixar para Caio, não, tirar logo as dúvidas dele. Porque, assim, é um alimento base que a gente enxerga, pelo menos na bovinocultura. Nossa experiência é maior com a bovinocultura, né? Nascido numa fazenda que era de leite, depois virou corte. E depois minha mãe botou os orgânicos dela, mas agora tá voltando pro corte. Né? E alimento base sempre capim, né? Então, vamos começar falando um pouco de capim. No Nordeste, vocês devem sentir uma dificuldade, porque o feno aqui não é Tifton, é Transvala, já muda, né? E você tem alguma correlação, assim, de valor nutricional de Transvala, de Tifton? Existe esses dados, você sabe? Olha, eu desconheço alguma correlação entre eles, mas a experiência que a gente tem com Transvala é muito boa. Não em feno em si, né? Porque aqui na Bahia, os clientes que a gente atende, todos usam feno de Tifton normal. Então, no feno, eu não vou saber te falar a questão de valor nutricional, se foi bem confeccionado, se não. Mas em pastejo, é um capim que vai bem, né? É um capim muito comum aqui e não é comum pra gente lá. É uma coisa que eu noto de diferença, né? Quando a gente vai falar do Transvala, a galera do sul não sabe, né? Que capim é. Eu desconheço. Pamela destrincha essa parte aí de capim, de tudo. Realmente então, assim, não é muito comum, né? Não é muito comum para nós também. Indicação para vocês hoje em Aras, qual capim que vocês gostam de trabalhar?
Já sabendo dos problemas de cólica com os maçais, com os mombaças, né? Lá na Os região, tônicos em geral. ali na região de Minas, ali no Sudeste, ali muito comum agora a febre do capiaçu, né? Acho que é pra todo lado, a verdade é essa. Porque também acho que tá, né? Pesado. Menos, nem Nossa, tanto. pra lá. Mas assim, acho que o capim, ele vai de acordo, né, assim, qual que é o melhor capim? De acordo com a região e com a realidade que você tem na sua propriedade. Então, vai depender aí de chuva, de distribuição, de luminosidade, de terreno, de drenagem, de fertilidade de solo. Então, assim, hoje a gente padronizar, ó, tal capim é o melhor. O capim de ouro de cavalo é esse aqui para alimentação dele, né? Mas hoje a gente tem que trabalhar com a realidade do produtor. O que dá para fazer aqui. Então, até isso é parte do nosso serviço. Quando a gente fala que a gente trabalha na nutrição de equino, desde a produção do volumoso, que é, como foi muito bem empregado aí, a base de alimentação do equino, né? O principal a gente tem que lembrar que equino é herbívoro. Então, a gente trabalha desde essa produção. Então, indicação, você quer produzir o seu volumoso, né? Questão aí de viabilidade até econômica para a propriedade. Você quer produzir? Então, vamos avaliar o solo, vamos olhar aqui como é que está tudo. A gente faz esse trabalho também de análise de solo, de tudo, vê a distribuição e indica ali o que vai ser o melhor caminho para poder tocar. Depois dali você tem um manejo correto, entrada, corte, altura de corte. Então, a gente treina, capacita o pessoal também para poder fazer isso. Quando a gente fala de capim, a primeira coisa que a gente tem que pensar é no capim, né? Porque não adianta a gente querer indicar um capim pensando no cavalo, que muita gente faz essa pergunta pra gente, né? Qual que é o melhor capim para cavalo? Ah, eu tenho uma área aqui que eu quero formar para cavalo, qual capim eu planto? A gente tem que pensar no capim primeiro, porque ele vai depender da área, se é alagada, se é seca, se é chuva, se ela é fértil, se ela é menos fértil, se ela precisa de correção, se ela vai aguentar mais rusticidade, se o proprietário lá vai fazer adubação, vai irrigar. Então, isso tudo a gente tem que pensar primeiro no capim. Então, a gente precisa avaliar a área, precisa avaliar o terreno, precisa avaliar o clima, a precipitação, digamos assim, o grau de profissionalismo do manejo, porque não adianta a gente querer indicar um capim super produtivo, super exigente, fértil, valor nutricional excelente, mas ele vai ser super exigente e o cara não vai dar conta de manejar. Vai crescer demais, vai passar, pode dar problemas, igual, por exemplo, o mombaça, o pânico, de forma geral, que não é que o capim ruim, pelo contrário, a gente indica demais na conta para cavalo. Mas a pessoa tem que ter profissionalismo na hora, tanto de manejar, de colher, de adubar, quanto na formação, né? Então, é possível trabalhar com várias coisas. Depois, a gente pensa no cavalo, porque aí o cavalo realmente tem um hábito de pastejo diferente, ele é mais seletivo, ele pasteja mais, ele tem capacidade de pastejar mais baixo, né? Porque existe um mito, né? Que cavalo estraga pasto, né? Acho que todo mundo já ouviu isso, né? Não é que o cavalo estraga... Égua come demais. Égua come demais. Não gosta... Criador de vaca, eu falo que lá em Minas, né? Criador de vaca de leite detesta cavalo, porque fala que come demais, que estraga pasto, mas não é por conta do hábito, né? Se ele for comparar uma vaca com um cavalo, o cavalo tem dentes superiores e inferiores, então ele tem capacidade de cortar a gramínea lá no chão. A vaca não, ela arranca com a língua, né? Então ele tem capacidade de pastejar mais baixo. E ele precisa comer várias vezes ao longo do dia, porque o estômago dele é minúsculo. O estômago da vaca é gigantesco, do cavalo é minúsculo, então ele tem que fazer pequenas e várias refeições ao longo do dia, né? Além disso, também ele anda muito, ele é muito seletivo, né? Então, não dá para comparar um animal com o outro. Porque se a gente for falar no consumo na base da matéria seca, se a gente for colocar um cavalo em manutenção e uma vaca em manutenção, a vaca ainda come mais. Só que ninguém percebe isso, ninguém faz essa conta, com base na matéria seca. Não faz, entendeu? Aí, além disso, tem dominância entre os animais. Se a gente for fazer pastejo rotacionado, por exemplo, é possível fazer, mas a gente tem que pensar que tem dominância, que tem brigas, né? Então, a gente tem que destinar uma área maior. O cavalo é um ser seletivo, diferente da vaca, que vai pastejando ali. Ela seleciona também, óbvio, mas o cavalo é muito mais seletivo, né? Tem a questão da palatabilidade, fatores antinutricionais. Tudo isso a gente tem que levar em consideração. Então, não tem como a gente falar qual é o melhor capim.
Até o próprio Tifton, que é muito utilizado, o manejo dele é dificílimo. Dificílimo, só que as pessoas não veem, não percebem. Às vezes na hora que corta, você joga proteína. Na hora que vai chegar igual a Pamela falou, depende do profissional. Às vezes tá lá, aquele tapete Tifton. Aí na hora do manejo ali, erra, na hora que corta, joga a proteína lá pra baixo. Fibra de baixa digestibilidade vai lá pra cima. Então, tem que saber direcionar isso daí. E aí o intestino gigante, né, chamado cavalo, tem as complicações. O intestino em cima de 4 locomotor. Justamente. Com um monte de reduções drásticas. Chega dói. Chega dói. E meu pai tava aqui na semana passada, né? E ele tava falando um trem interessante aí sobre o criador que você tava falando, juntando o que ele falou que você falou, né? Tem aquele criador que é profissional e tem um criador que tomou 2 doses de uísque a mais e acabou com um cavalo sem ter um pedaço de terra, né? Então, às vezes, o criatório começa primeiro pelo animal e depois pela fazenda. E ele contou uma história justamente depois de um cara que virou um grande criador, selecionador com touro em central, com importação e tudo mais. E Dr. Joãozito Andrade, do Nelore, ele estudava primeiro o cara para depois saber indicar qual tipo de vaca ele ia mostrar, se era top ou se era uma vaca comum, porque ia saber em que nível de processo o cara tá, né? E justamente isso aí a gente tem que entender também do nível de criação. Por quê? Porque a criação do cavalo tem vários requintes. Hoje você pode ver totalmente confinado ou uma criação a pasto muito sustentável, áreas que perdem muito dinheiro e áreas que ganham muito dinheiro. Tudo não há diferença, né, de ele saber analisar. E tu falou sobre rotacionar de cavalo. E eu que trabalho com rotacionar de boi. Rotacionar de cavalo funciona mesmo? Então, funciona. Mas desde que você planeje ele de forma correta pensando no animal, né? Por conta justamente do hábito. Então, digamos assim, a área que você coloca 8 UA por hectare, 9 UA, 10 UA, 15 UA por hectare, no cavalo você não vai conseguir, entendeu? Porque o hábito de pastejo é diferente, a convivência entre os animais é diferente, então a forma também de vivência dele, o cavalo corre, o cavalo anda muito, né? A vaca não, a vaca é mais tranquila, pasta ali, né? Deita, rumina, não tem tantos confrontos, né? Então, o cavalo a gente tem que aumentar muito a área. Então, o que acontece é que a gente, às vezes, não tem uma eficiência de pastejo como a gente tem no bovino, que a gente consegue, em um dia, nivelar tudo àquela altura de saída, deixar perfeito, tudo igual, por conta disso. Vai ficar áreas com subpastejo e superpastejo, entendeu? Mas isso daí é possível de ser feito, é possível de se trabalhar, desde que você planeje muito bem isso daí, escolha a forrageira correta, né? A idade vai interferir? Por exemplo, seria mais fácil trabalhar com éguas do que com potros? Com certeza. Principalmente pelo fato do potro correr muito, né? Brincar demais, né? Uma criança, não tem jeito, né? Com certeza isso daí vai influenciar. Até no consumo, né? Questão de... O potro, ele consome muito mais em relação ao peso vivo do que o animal adulto. Então, isso tudo tem que ser levado em consideração na hora de planejar um rotacionado, né? E muitas das vezes a gente não consegue, eu falo por mim, né? Eu nunca consegui fazer um rotacionado com um dia de ocupação. Mas dá pra fazer com 3. Geralmente faz com os 3, às vezes 7, já é ruim, né? Mas pensando em área, pensando no consumo dos animais, para não ter manejos excessivos após a saída dos animais de roçada, né? Então, acaba o período de permanência aumentando, né? Mas tem essas dificuldades, mas é possível de ser feito. Não com a eficiência do bovino, mas é possível de ser feito. Show de bola. Tirou uma dúvida grande minha aí. Tá vendo? Tem pouco médico que pergunta isso, né? E eu já conversei com alguns veterinários, né? E eles sempre falam essa parte do potro, da criação, da socialização, da importância de estarem em lotes da mesma idade, né? Contemporâneos. Sim. Ali. E para ele socializar. Então, um piquete que não muda tanto, né?
é diferente a criação, né? Você precisa de mais área, como você bem falou aí, do que na bovinocultura. Lá em casa eu tô com 40 bezerras, 39, em 7 hectares, rodando. São 6 trocas por dia de piquete. Então a colheita, como você falou bem aí, perfeita, né? Consegue uniforme, consegue lamber, lamber o capinzinho todo direitinho, no ultradenso. Todo na cerquinha móvel, na cerca elétrica. Mas eu entendo que eu já pesquisei nos veterinários que me orientaram, eles sempre falam, né, que justamente precisa de uma área maior, cavalo é diferente. Cavalo é gregário, né? E aí, às vezes, a gente cai nessa ilusão, no início você tá falando, assim, de confinamento e tudo, baia. E aí, o sonho dourado seria isso aí, potro convivendo com potro, socializando, animal socializando, né? Porque o que hoje a gente tem na atualidade aí, o grande problema que a gente tem é o excesso de confinamento no sistema de criação de equino hoje, né? Então é baia. Aí você tira totalmente o animal do que é o comportamento dele. Então você tem alteração no tempo de consumo de alimento dele, você tem alteração em socialização, e aí você começa a desenvolver estereotipia. Aí tem animal que vai engolir ar, tem animal que vai dar coice em baia, tem animal que não vai responder bem ao treinamento, que não tem hierarquia, né? Então, cada vez mais essa intensificação do manejo também deixa o animal cada vez mais longe dessa capacidade dele de pastejo, de seleção, de um pouco mais longe dele escolher um volumoso de qualidade, que, como eu sempre repito, é a base da alimentação dele. Inclusive, te cortando rapidinho, eu conheço potros, são poucos, né? Mas já presenciei potros que foram criados em baia, inclusive na época que mamava, que quando soltou eles não sabiam pastar. Isso acontece, eles ficavam perdidos, procurando o que fazia. Até que começou a aprender. Aquele cavalo ali não sabe pisar nem cobra. Existe. Acredito. E aí você vai puxando, né? Aí você entrou na baia, o animal perde a capacidade dele ali de ser cavalo. E aí o que é a primeira coisa que o pessoal começa a fornecer? Ração. Aí vai. Aí já começa todo um processo ali de desordem metabólica, né? Então, quando a gente começou a gente fez esse start aí para essa área de nutrição, quando a gente falou que a gente estava vendo as insatisfações nossas, era de chegar num aras e ver o bicho lá preso, serviço, estresse, cortisol lá em cima, e não ver nem a luz do sol ali, não tem um momento ali dele de relaxar, porque é pressão, é prova. Então, o que a gente tenta fazer hoje que a gente busca fazer hoje, é enquadrar a nutrição, o comportamento e o bem-estar da melhor forma possível. Trazer o cavalo para ser cavalo. Para trazer o cavalo para ser cavalo e ali no final, ali no frigir, né, do trabalho ali, a performance. Que o pessoal também quer resultado. Justamente. Professora Fariana teve por aqui também, ela fala, estão tentando transformar o bovino em monogástrico, né? Acho que o cavalo também. Exatamente. Aquela questão da dieta total, né? O pessoal já chega pra gente e fala, poxa, e aí? E aquela ração que é dieta total, que é volumoso, e fala assim, meu Deus, o cavalo não tem nada pra fazer. O tempo que ele passa ali, 18 horas ali pastejando, você reduz a 2 horas de trato. Ele vai fazer o quê naquele tempo? O que ele vai fazer ali? Ele vai engolir. Vai. Porque ele precisa de gastar energia, né? Não é nem de energia, de liberação de serotonina, de alguma coisa ali. Ele precisa mastigar. Ele, inclusive, isso daí foi até uma das etapas do meu experimento, que a gente se conheceu, né? Eu testei 4 tipos de volumoso para potro recém-desmamado. O feno peletizado, o pré-secado, o feno normal, os 3 de Tifton e a silagem de milho. Os animais que ficavam no peletizado e na silagem, eles tiveram 100% de desenvolvimento de estereotipia. 100%. Porque o consumo era muito rápido do peletizado e da silagem o consumo era muito baixo, digamos assim, de matéria seca, né? Então, ambos os grupos passavam pouco tempo consumindo volumoso. Todos desenvolveram estereotipia, todos os animais do tratamento.
Então, o peletizado A era estereotipia seria? um comportamento anormal. É o animal comer fezes, roer baia, morder madeira, engolir morder ar, porta de baia. Ficar a balançando. dança do urso, rodando em círculo dentro da baia, sem motivo. Todo comportamento anormal, sem, digamos assim, sem objetivo ou função, é uma estereotipia. Eu vou ficar perguntando essas coisinhas assim, quando fazer uma... Eu posso até saber, entendeu? Mas eu vou perguntar porque a galera que tá em casa na hora que ela falou, eu falei assim, e aí, será que eu corto ou não corto? Falar, mas é isso mesmo. Eu tenho uma curiosidade bacana, eu tinha um cavalo de Timpene, e ele ficava lá na fazenda solto, um cavalo inteiro, ficava no pasto com égua, com potro, com outros cavalos castrados inteiros, e eles não brigavam. Uhum. Eles conviviam entre si lá, ou então se brigasse a gente não via, né? E aí eu vendi esse animal, e com pouco tempo depois o cara falou, velho, eu tive que castrar porque esse animal ficou... Ninguém podia subir no caminhão, que queria brigar com todos os cavalos, queria bater em tudo, arregaçava tudo. Eu falei, nossa senhora. É um cavalo solto que convivia com égua. Se as éguas tivessem no cio, ele nem cruzava. Agora botasse um cabresto nele, trouxesse a égua, ele virava um garanhão. E eu falava, isso só pode ser manejo na minha vida, na minha visão. Eu não sou profissional da área, mas deve ser manejo. Você tira seu cavalo da baia, solta Estresse. solta ele e... Ou ele pega, não, o cara pega, vai treinar, eu falei, ótimo. O cara já condicionou, o cavalo já condicionou a baia ali, uma coisa ruim, né? Eu que era criado solto, de vez em quando ia pra uma prova. Eu comia minha raçãozinha de manhã, de noite e vivia no pasto. E final de semana ia pra uma prova. Aí agora eu tô travado dentro de uma baia, saio com um cabra pesado, não tá em cima de mim, não era eu. Não era mais eu. Então, eu acho que parte disso aí, né? Quando vocês falam do cavalo virar cavalo, eu acredito que muitos produtores hoje, muitos criadores, têm esse receio de trabalhar o cavalo dessa forma e o cavalo perder a sua condição de atleta. Como é que o cara tem como deixar o cavalo num sistema de pasto, a depender da área que ele tenha, logicamente, e o cavalo ainda assim se manter um animal atleta em alto nível, né? Ou no manejo de baia. Ou no manejo de baia, exato. Um dos grandes pontos, assim, da nutrição que eu acho que as pessoas, elas pulam essa etapa, é que o próprio volumoso, ele é uma das maiores fontes de energia da alimentação do cavalo, né? Então, o que acontece? Ele é negligenciado. Porque o pessoal está pensando na alta performance, eles estão pensando na ração e no suplemento. Mas a principal fonte de energia vem lá de trás, né? E aí, o que a gente aperta primeiro? Fala assim, ó, volumoso. Eu dou esse feno aqui. Não. Vamos melhorar esse feno aqui. Vamos ajustar esse feno, vamos melhorar a proteína dele, vamos melhorar a fibra dele. Da fibra dele vai vir energia. Aí sim, o que precisar de complementar, a gente entra com concentrado, né, que é a ração ali, a gente entra com óleo e se ainda tiver necessidade, um suplemento muito pontual, às vezes para uma recuperação muscular, às vezes para um ganho de massa, que precisa dar uma ajustada ali, a exigência do cavalo, ele está crescendo, ele está em desenvolvimento e ele ainda é atleta, né? Então é uma conta que tem que ser bem justinha, bem fechada. A gente tem um programa que faz isso, Pamela desenvolveu, então a gente bota lá a fórmula, coloca dieta, coloca exigência nutricional, o que ele precisa de entrar em superávit, o que ele precisa de entrar em déficit. Então, esses ajustes aí que vão entregar a alta performance com o animal bem. Porque hoje a gente estava até mexendo numa apresentação lá, e questão de potro, né? O pessoal mexendo com potro e trabalhando potro. Aí muitas pessoas acham que esse trabalho precoce do potro, ele causa lesão. E quando você vai pesquisando, você vai lendo artigo, vai lendo os estudos ali, e até na nossa própria vivência, o que o pessoal faz quando o potro é bom? Primeira coisa que o produtor faz? Bota na baia. Prende. Bota na baia. Bota na baia e bota o que pra cima? Trato. Então, é um animal que não tem ainda uma estrutura completa, né? Ele tá ainda ali em formação de tendão, de articulação, de cartilagem, de tudo. E você coloca peso em cima. Aí, esse excesso de peso aliado à sobrecarga de treinamento, para lesão é um tiro, entendeu?
Então, por isso que eu falo que tem que ajustar. O potro, ele precisa de crescer, ele precisa de trabalhar, mas vão segurar ali para ele ter saúde para poder virar ali um cavalo, poder virar um cavalo de sela lá para frente, entendeu? Ele vai sair de potro e vai para montado depois. Eu acho que essa questão do animal estar solto é muito mais questão de segurança para o animal não se machucar, não se lesionar, né? Isso. Do que a performance atlética. Por quê? Por que eu falo isso? Porque é possível você ter um atleta solto num piquete. É possível, desde que isso esteja previsto na dieta. Porque um animal solto, ele vai gastar mais energia, ele vai precisar, um ponto de crescimento, ele vai precisar de mais proteína. Então, isso tudo tem que estar calculado. Acredito que a diferença esteja aí, da gente, do que a gente faz, entendeu? A gente não sugere nada, a gente tem números, né? A gente calcula, a gente sabe quantidade de energia, quantidade de proteína, cálcio e fósforo que aquele animal tá precisando. Óbvio que isso tem ajustes a ser feito ao longo do passar dos dias, porque ninguém acerta nada de primeira também, né? Às vezes a gente interpreta uma coisa de uma forma, né? E, na verdade, é um pouquinho a mais, ou um pouquinho a menos, Cada um responde de uma forma, né? Mas isso tudo é possível de ser feito. Óbvio que tem animais que têm um temperamento mais ativo, né? Mais ativo. Então, são animais que ficam correndo demais no piquete. Às vezes, eles não vão lá no coxim deles comer o feno que precisa. Se o piquete, por exemplo, não tem forragem, ou então a forragem é de qualidade ruim, isso tudo a gente tem que levar em consideração. Mas a grande maioria das vezes é possível trabalhar. Você vai ter que ter um cuidado maior com a pelagem, né? Lavar ele mais vezes, raspar ele mais vezes, aumentar, por exemplo, o estratério da dieta um pouquinho a mais, para deixar o pelo um pouquinho mais brilhante. É ajustes que tem que ser feito. Não significa que o animal não é possível de ser executado, sabe? Se você tem uma segurança no piquete, se você garante uma segurança para o animal não se lesionar, é possível, entendeu? Só que não é comum, né? Não é comum. Distribuição diária de propriedade. Bicho também, vira rotação. atleta, significa que tem que ir para a baia. E o que a Estela falou aí é muito real. Tanto é que é muito comum a gente ver potros. Às vezes é o mesmo lote de potro, com a mesma idade, mas esse daqui é o lote A, é o lote melhor. Então vai para a baia. Aí, principalmente em raças que têm altura de registro. Isso dá muito problema. A gente na hora que vai avaliar a altura dos animais que têm a mesma idade, os que estão presos e os que estão soltos, os animais que estão presos estão tudo menor. Menor. E os animais que estão soltos estão todos maiores. Mesmo com a superalimentação, teoricamente, sim, falando. Exatamente, porque existe uma superalimentação e não uma nutrição, que tem diferença de alimentação e nutrição. E detalhe, o potro, ele precisa de exercício para crescer. O potro solto, ele corre, ele brinca, ele faz exercício voluntário. O potro preso, não. O potro preso, só se você tirar ele e puxar da baia. E às vezes ainda puxa, coloca num rodador elétrico a passo, que é o cúmulo absurdo, né? O que é um rodador elétrico com um potro que corre quilômetros e quilômetros por dia em velocidades muito, muito superiores ao rodador elétrico, né? Então acontece demais a gente pegar potros que são o melhor lote da propriedade, pequenos, e os animais que eram, digamos assim, segundo lote ou refúgio na altura ideal. E tem a questão da seleção ainda, porque na baia o animal tem que comer o que está sendo fornecido. E, na maioria das vezes, o que está sendo fornecido não é o ideal. Feno de qualidade ruim, o capim picado de qualidade ruim. Lá no pasto, pode ser que o pasto é horrível, mas ele está selecionando. Ele está indo lá pegando os brotinhos, os capim mais tenro que tem, para ele desenvolver, para ele comer. Então, ele mesmo seleciona. Questão de sol também, né? Incidência solar com ativação hormonal. Exatamente. Então você precisa vitamina, toda de uma cascata de vitamina D, vitamina que a gente toma, o cavalo também precisa? Sério? Então, desenvolvimento ósseo, desenvolvimento hormonal. Às vezes a gente tem garanhão que começa a ficar com sêmen prejudicado. E aí você vai ver muito tempo embaiado, você fala, solta, deixa esse cavalo tomar um sol. Muda completamente, só de soltar. É falta de conhecimento do criador. Eu tô te dizendo porque na cabeça de qualquer criador, assim, se eu quero levar esse animal a um nível, eu vou botar ele preso, porque eu vou ter um trato melhor. E aí, quando eu... Melhor pra quem, né? Pois é. Aí eu comprei um animal, tava bem numa situação bem debilitada e tal. Nosso amigo Massinho representava uma marca.
Sim. Eu falei, Marcinho, me arruma um suplemento aí que eu preciso botar esse bicho pra crescer. E ele era pequenininho, aí ele me deu um. Falou, velho, usa esse suplemento aqui, agora deixa ele solto. Ele chegou bem numa situação bem crítica. E tu deixa ele solto. E eu consegui recuperar alguma coisa dele. Como chamou o rapaz? O Marquinho? Marcinho. Marcinho. É. Eu vou falar. Não é veterinário. Eu vou apertar o Marcinho e vou falar o que fez crescer foi o sol, viu? Aí ele não vai ligar que você fale mais não, que ele não representa mais, né? E ele falou justamente isso, e eu acho que ele não é veterinário, né? Ele não é zootecnista, mas ele também é criador e é uma visão selecionador. Mas teve uma visão. Acho que assim, é um leigo ali que conheça o animal, que passe ali 10 minutos do dia dele sentado, olhando o hábito dele. Perfeito. Ele não precisa de ser veterinário, ele não precisa de ser zootecnista, ele Então, se desenrola. Deixa um recado aqui pra Vini do Leite, você tá me devendo. Vini do Leite, você tá me devendo aqui, vim gravar com a gente. E Vini, eu tive numa fazenda que ele dá assistência, era toda no Tifton. E ele chegou na frente do proprietário e falou, meu patrão, molhar é diferente de irrigar. Ótimo! E aí, você tava falando aí, agora eu só tava com isso na cabeça aqui. Eu disse, feno... Nós somos a Fertimaxi, uma das maiores empresas de fertilizantes do Nordeste. Em 2023, foram gerados 228 empregos diretos e 1.000 empregos indiretos. Temos consistentemente crescido acima da média da indústria nacional de fertilizantes por meio da nossa estratégia de fidelização dos clientes das regiões que atuamos, dada a nossa agilidade, diferencial e pronta entrega de produtos. Fertimaxi, potencializando pessoas, maximizando resultados. Feno é tudo igual? De forma nenhuma. Feno é um processo de conservação. Assim como a ensilagem é um processo de conservação, né? A silagem é um processo de conservação. Então, se você corta um material ruim e seca ele, o feno vai continuar ruim. Não tem milagre. Feno de braquiária, feno de... Exatamente. Então, mas se cortar no melhor dele, adubado, num ponto ideal, conserva. O feno vai é só depender você da retirar forrageira, tudo. Você tira, você desidrata o alimento, né? Pra conservar ele. Então, é um método de conservação. Silagem. Na hora que você fala de silagem, todo mundo, opa, silagem de milho. Você tem silagem de capim, né? Tem vários outros tipos de silagem. A silagem já é o método... Resíduo de abacaxi. Tem. Maravilha, em Itaberaba tem. Exatamente. Então, o feno é um processo de conservação. Nossa Senhora, Pra cavalo, não. Um vento soprou um Nossa Senhora aqui. Você falou que no seu estudo você usou silagem. Sim. No estudo. A gente, quando ouve falar de silagem aqui para cavalo, tem gente que fala, ai meu Deus do céu, vai dar cólica. Conta como é isso de usar silagem como alimentação. É uma estratégia ou, pelo amor de Deus, não usem? Assim. Pelo amor de Deus, não usa não. Ela quis ser simpática, ela quis ser simpática ali, tá? Vamos ser sinceros. Pensando nutricionalmente falando, é possível a gente corrigir as deficiências nutricionais da silagem. É possível a gente corrigir. Não vou ser hipócrita falando que não, tá? A gente consegue corrigir a proteína, corrigir os minerais, corrigir... O desbalanço dela. O desbalanço é possível a gente corrigir. Só que não é só isso. Entendeu? Tem a questão de qualidade fermentativa, tem a questão de sanitária, tem a questão de comportamento alimentar do cavalo, tem a questão do tamanho de partícula, que isso influencia tudo. Então, se a gente for pensar num geral, a silagem, ela vai ser uma estratégia de último caso. Pra não morrer de fome. Pra não morrer de fome. E lembrando que, assim, ela falou, é possível corrigir isso, é possível corrigir aquilo outro. A partícula para cavalo pra tem que ser maior ou menor? E o custo para poder corrigir. A partícula teria que ser maior ou menor do que para bovino? Então, aí que tá. A gente tem que pensar, quando a gente fala de silagem, a gente não pode pensar somente no cavalo. A gente tem que pensar no processo fermentativo. Uhum. Porque se fosse falar só no cavalo, eu falo, aumenta o tamanho de partícula, pelo amor de Deus. Mas se você aumenta o tamanho de partícula, você dificulta a compactação. Muito. Entendeu? Então, é difícil trabalhar. Por que o problema do tamanho de partícula? Porque o cavalo precisa mastigar.
né? Para ele diminuir o tamanho de partícula para ir para o estômago, né? Só que eu gosto de falar o seguinte, o tamanho de partícula da silagem ou do capim picado, ele é pequeno o suficiente para o animal engolir ele inteiro, sem mastigar, por isso que ocorre pouca mastigação, mas não é pequeno o suficiente para passar no trato digestivo, nas reduções do intestino. Por isso que compacta, entendeu? Além da qualidade da fibra. Não é só a qualidade da fibra que está envolvida na compactação e na cólica. É também o tamanho de partícula. Tanto é que eu avaliei fezes o formato das fezes, o tamanho de partícula das fezes com a peneira no meu experimento, e você via que quando você pensa assim, tô dando silagem e feno, qual o tamanho de partícula qual fezes que vai ter maior tamanho de partícula na cabeça de vocês? Quando vocês pensam? As fezes, o tamanho de partícula das fezes na silagem vai ser maior. Pra você também? Ou no feno? Não visualizei, não. Porque assim, quando a gente pensa, mas o feno tem uma fibra longa, né, e tal. E mas realmente aconteceu isso. O tamanho de partícula nas fezes era maior da silagem do que do feno. Mostrando que os animais mastigavam menos a silagem do que o feno. Então isso justificou as cólicas que eu tive lá no meu experimento. Por que não foi a fibra? Porque eu fiz a análise bromatológica e eu vi que a qualidade da fibra da silagem que eu usei não era ruim. Era uma silagem top. Amido, 28% de amido, fibra ótima. Era uma silagem, assim, top de linha para vaca. Entendeu? Mas para cavalo a gente teve tamanho de partícula perfeito também. Processo fermentativo ótimo. Não, a gente não teve muito problema com bolor, né? A não ser os lugares que furava ali, mas era bem pontual. O pré-secado deu bom? Deu bem, deu bom. Então, e resultado, assim, de consumo e tal. Mas o problema do pré-secado... Pré-secado de Tifton, né? É Tifton. Era questão de custo de matéria seca. Ela puxou pra você, não é de braquiária. Exatamente. Ou defender um experimento desse? Porque o pré-secado também é um processo de conservação, né? Ele faz a fermentação, ele não chega na fermentação da silagem, Ele é fermentado também. O principal processo de conservação é a fermentação, mas ele passa por um processo de desidratação antes, né? O pré-secado. Mas ele deu muito bom, mas perdeu muito. Tinha muita parte perdida. Então, conta de qualidade do plástico, né? Às vezes, na hora que vai descarregar do caminhão, fura. Mofa demais. Então, tem que fazer essa conta. Nutricionalmente era ótimo, os animais consumiam muito bem, não teve problema com estereotipia, que era fibra longa também, né? Não tão longa quanto o feno, porque ele tem que ser meio picado, né? Pra conseguir enfardar ali, mas era uma fibra longa que os animais gastavam tempo para mastigar, mas tinha esse problema de perda. Então, tinha que botar isso na ponta do lápis. Na hora que o criador, por exemplo, for utilizar, tem que levar isso em consideração, entendeu? A gente chegou a fazer um cálculo, né, de uma propriedade, o tanto que ele estava usando lá a silagem, e a gente sugeriu usar o feno. Aí falou assim, mas peraí, para mim o feno vai ficar mais caro. Quando você vai fazer a nutrição, né, de forma eficiente, e igual a Pamela falou, você tem que pegar essa silagem, você tem que fazer as correções nutricionais dessa silagem, você tem que fazer as adequações necessárias na silagem para oferecer para o animal, ela sai mais cara que o feno. É porque tudo tem que estar balanceado. A gente vê na pecuária, no boi, as pessoas se movimentam para isso, né? As pessoas fazem a análise da silagem, faz o controle, faz a dieta balanceada para os estágios do animal, né? Então, na pecuária, hoje a gente já se vê isso. E eu confesso que no caso da equinocultura, eu não vejo, eu não desconheço um produtor hoje que faz uma análise de um feno. Não faz. Inclusive, né? Então, quando a gente fala que vai fazer, eu falo, mas precisa. Claro, o que eu tô dando? E por favor, não mude o fornecedor. Todas as vezes que eu estiver aqui. Então, às vezes, ele, além de não fazer análise, ele compra a ração que ele acha que é a melhor naquele momento e dá a ração lá mesmo. A ração, ela tem que ser dada, igual eu falei no início, a ração tem que ser dada a partir do volumoso que você está fornecendo. Ela é um complemento. Isso aí, ela é um a ração é um suplemento. Ou seja, se torna mais barato, você tem um acompanhamento melhor do que você faz. Então, para os grandes aras, acho que para os pequenos não gera nenhuma viabilidade, né? O cara que tem 2 cavalinhos ali, bota numa pista de vaquejada e corre.
Mas para os grandes áreas eu acho que deveria ser prática já aqui para os grandes criadores de gado. Você, quem cria o gado confinado, ele faz isso. Inclusive, em bovino, eles fazem análise do perfil da silagem. Isso. Porque vai chegando quanto mais tempo o material fica ensilado, ele vai mudando a composição. Sim. Vai aumentando a digestibilidade do almido, vai aumentando a digestibilidade da proteína, ou piorando, né? Dependendo do fermento. Da conservação, né? Tem uns lugares de gado de leite que trabalham com ração personalizada, né? Então ele vai lá, faz a análise da silagem, aí volta lá na fábrica, personaliza a ração em cima daquela composição da análise bromatológica lá que fez e dá para o gado. Inclusive os grandes produtores fazem isso, né? Que é o ideal, né? Então, você que é criador de cavalo, que tem aras, você precisa tomar uma aula sobre como criar cavalo. E não cobrar só do seu técnico, do seu veterinário, do seu agrônomo, do seu zootecnista. Eu quero o meu cavalo pesando 500 quilos. Né? E puxando boi de 18 arroba, ou então passando 2 horas numa pista sem suar. Então não pode cobrar, né? E puxando até uma sardinha aí também pro lado aqui, sabe? né? Puxe. Um dos grandes problemas, falar, eu quero meu animal pesando 500 quilos, né? Um dos grandes problemas que a gente enfrenta hoje, principalmente dentro da raça do manga larga machador, é a obesidade do animal atleta, né? Então, assim, a obesidade, ela é muito negligenciada dentro do cavalo. E hoje ainda muito dentro da nossa realidade que está o manga larga machador. Então, é negligenciada porque a obesidade é um padrão, torna-se um padrão de beleza, né? Dos homens é diferente. O Nelore já sofreu isso, a gente viu semana passada aqui. Então, o cavalo bonito é cavalo gordo, né? E a gente enfrenta também uma dificuldade quando a gente vai apertar esses parafusos aí a campo, da pessoa saber o que é a composição corporal daquele cavalo. Então, o que é gordura e o que é musculatura. Você batendo o olho ali, você vai saber ver? Pega. Então, assim, existem esses métodos de avaliação, que a gente trabalha com ele indivíduo por indivíduo. E a Pamela falou da tese de doutorado dela, a minha tese de mestrado, eu avaliei 1.130 animais na Nacional do Manga Larga Machador em 2022. Eu pesei esses animais, avaliei a composição corporal e 77% da tropa está acima do peso, dos animais que estão lá dentro, né? Então, um animal acima do peso, um animal atleta, como que fica o condicionamento desse animal? Como que fica o índice de lesão nesse animal? Então, hoje, muito se fala em doping, lesão e tudo mais do cavalo, em lesão em potro, mas espera aí, o sobrepeso, o que está causando isso? Qual que é a raiz desse problema? Então, assim, é uma coisa que tem que ser ajustada, porque todo mundo quer performance, acha que a ração vai entregar isso, acha que o suplemento vai entregar isso, e não é assim que as coisas funcionam, né? Até a gente morreu de rir lá hoje pesquisando, o próprio Ronaldo, quando ele sofreu a lesão dele em 2000, foi por excesso de peso. Então, assim, é óbvio que ele já vem com a carreira de atleta, mas o peso em cima do tendão, né, vai estressando esse tendão, vai ocorrendo um processo inflamatório nesse tendão, dá uma tendinite, o tendão rompe, a patela dele Vai embora. foi embora. Relaxa, de que excesso de peso você tá falando com uma dupla top aqui, né? Você tá doido. Então, assim, qual que é o condicionamento que você tem para correr? Você aguenta andar ali 1 hora, 1h10, que Aí é o que o aguento. animal Andando, aguento. Correndo, não. Andando, aguento. Porque aqui a profissão é cerqueiro. Então, minha filha, subindo, descendo ladeira, puxando arame. Daí eu aguento. Agora, correu, porque o condicionamento mesmo gordinho tá condicionado, né? A fazer isso aí. Agora, sai do script, ofega. Bate vazio na hora. De vez em quando a coluna trava, epa, hoje eu não vou poder andar, né? E assim, quando a gente fala também de gordura, né? A gente tem avaliação de margem e a gente tem avaliação de morfologia. Como que você vai avaliar um animal gordo?
né? Então, como que você vai fazer essa avaliação de mofo? Porque a gordura, ela pode ser utilizada até como recurso artifício para tampar ali, para dar uma maquiada ali no defeito do cavalo, na morfologia. Mas você acredita que isso é um problema mais de associação de juiz ou de criador? Eu acho que todo mundo que sentou na mesa divide a conta. Porque, assim, o criador, ele, igual eu falei, tem-se o modelo mental de que o animal bonito é um animal gordo. E o criador também não tem a consciência da nutrição, né? Então, ali ele já entra em conflito. Aí, quando você passa para a associação, teoricamente, de acordo com o regulamento e tudo, o animal com sobrepeso, ele deve ser penalizado. Como que está vindo essa penalização lá de dentro? Entendeu? Nesse experimento que eu fiz, essa avaliação que eu fiz lá dentro dos animais obesos, né? De 5 animais, 4 que estavam lá eram obesos. O que estava chegando para os árbitros julgarem era 77% de animal obeso. Então veio lá e botou lá no peito deles para julgar. Então o que eles tinham era aquilo. E aí quando eu avaliei o primeiro, né, o campeão reservado e o primeiro prêmio, em morfologia, 60% dos animais que estavam ali nessas três primeiras colocações estavam com sobrepeso e obesidade. Quando passou para campeonato de marcha, inverteu. Só 40% dos animais, né, que estavam acima do peso estavam ali nos primeiros lugares, no campeonato de marcha. Então, dos animais do campeonato de marcha, desses aí, 40% só que estavam acima. O restante estava atlético. Os gordinhos não aguentou chegar no final. Não aguentou andar, não. É pau viola. Fora as lesões, né? Fora as lesões. Quem saiu por claudicação. Aí você pega lá a claudicação. 19 animais saíram por claudicação. Desses 19 animais que saíram por claudicação, 18 estavam acima do peso. Né? Então, assim... Não, mas é um número que impressiona, 77%. É muita coisa. A gente tenta criar essa consciência, a gente chega no Aras, puxa lá uma doadora, né? Puxa lá o garanhão dele, tá assim. E doador é complicado, né? Doador de ossos, dos embriões. Porque assim, porque assim, a obesidade, ela traz consigo uma série de problemas metabólicos, né? Então, ela traz a síndrome metabólica, resistência à insulina. Então, um cavalo diabético. Ela traz consigo desordem. Aí, a partir do momento que você tem essa desordem metabólica, você vem com desordem hormonal. Então, você começa lá na égua lá, que não vai dar óvulo. Você vai prejudicar espermatozoide do macho. Tudo de gordura, ela tem uma mediação inflamatória. E toda inflamação, ela causa lesão tecidual. Então, essa inflamação, ela vai causar uma lesão, vai piorar a qualidade seminal do animal, vai piorar a qualidade do óvulo da égua. E sem contar que o que acontece? A gente fala de nutrigenômica, né? Um animal obeso, ele passa o gene da obesidade para frente. Então, quando você tem uma égua, ela passa para o potro o genoma da obesidade. A partir dali, aquele potro, o organismo dele com aquele gene ali, ele assume uma posição ali à frente do carboidrato. Então, você joga carboidrato na dieta. Grosso modo falando, a ração ali, o amido, né, o milho, por aí vai. Então, você colocou na dieta. O organismo dele, de acordo com o gene que veio da mãe e do pai, porque o homem também, isso já é comprovado em humano, o homem também, o gene ali que vem do espermatozoide, ele também influencia nisso. Então, aí o potro vai falar assim, opa, minha mãe, o gene lá, né? A mãe veio, o pai veio também, então eu vou armazenar esse carboidrato, isso aqui vai virar gordura para mim. Então, o metabolismo dele muda a forma de absorção na frente desse carboidrato que ele é oferecido dentro da dieta. Normalmente, o que acontece? Para piorar a situação, né? Vem a mãe obesa, o pai obeso,
Aí coloca lá na receptora. Qual que é o alimento que fornecem para a receptora? Capim passado. Silagem de milho. Ave Maria. Então você pega as duas chaves, as três, né? Porque veio a da mãe, veio a do pai, chega a receptora, você vai, filho, engorde. Aí né? se for confinada, termina de pipocar tudo na acumula mas muito. normalmente o que a gente vê hoje de receptora é trato de silagem, desnutrição, o que também vai impactar numa má formação óssea. Em um poto pequeno, um poto com uma... E não é só silagem, né? Qualquer alimento que é rico em açúcar. A Estela falou carboidrato, mas assim, especificamente o amido, o açúcar simples, cana. né? Porque a gente vai colocar... A fibra também é um carboidrato, né? Mas a cana, por exemplo, também é um alimento riquíssimo em açúcar. Simples, sacarose, né? E que é muito utilizado também para receptora. Aí, às vezes, a receptora não tá nem gorda. Às vezes, ela tá num corpo, assim, até meio magra, pra falar a verdade. Mas o pico de glicose dela é tão grande por conta da cana ou da silagem de milho, que ela ativa, às vezes, um gene que estava ali inativo, que é o gene da síndrome metabólica. Então, o potro, ele já nasce com essa predisposição genética, talvez da mãe ou do pai, e é ativado pelo ambiente uterino. Então, o animal, ele já, principalmente em raças, que já tem tendência a desenvolver esses problemas metabólicos, né? Problemas hormonais. Vocês trabalham mais forte no Mangalaca Machador? Digamos que a maior parte dos nossos clientes são, mas também temos clientes de Quarto de Milha, de Campulina. Mas a questão de obesidade é muito grave em Mangalaca Machador e Campulina. Muito grave. Show de bola. E... estão conseguindo reverter, estão conseguindo entrar nos aras? É um trabalhinho suado, né? De formiguinha. De formiguinha. Porque, assim, entendo a parte deles, né? Mas foi até engraçado que teve um aras, um cliente nosso aqui na Bahia, que virou, né, assim, uma paixão da gente trabalhar lá, porque a equipe nota 1000, proprietário, todo mundo, que a gente chegou lá, e o cavalo comendo 5, 6 quilos de ração. Potro comendo 4 quilos de ração. E suplemento, aquela confusão toda e tudo. Aí a gente chegou, aí vamos conversando, a gente vai tentando mostrar ali o que está sendo feito, né? Os excessos. Aí a gente, da forma mais simples ali, tentando essa conexão com o pessoal que está na lida, que é o apresentador, a gente precisa de afinar com ele, que às vezes ele falou, esse animal aqui precisa para mim, eu preciso de energia, eu preciso de final de prova. Esse aqui já é mais apagadão, esse aqui não tem resistência. Então, isso tudo a gente consegue manejar. Individualizando o tratamento. Isso. O cavalo é indivíduo, né? A gente tem que individualizar o tratamento, mas adequando o manejo para não ficar também uma coisa inviável. E aí a gente chegou na primeira vez lá nesse Aras e o rapaz falou com a gente, ele tá assim, menina, na hora que você chegou, eu falei, véspera de nacional, essas meninas cortando o trato do meus potros, isso vai dar ruim demais. Ele falou, isso não vai prestar. Aí o outro chegou para ele e falou, não, calma, confia que vai dar certo. E aí passou o tempo, encontrei com ele na véspera da nacional, ele já lá na região, lá perto de BH. Falei, e aí? Ele falou, eu não tô tendo pulmão para acompanhar os potros. Então, assim, potro que comia 4 kg de ração, a gente reduziu para 2. Animal que comia 5, 6, animal atleta, para 2,5 kg de ração. Então, assim, é tudo muito bem ajustado e manejado e entregou até o pelo dos animais, a saúde dos animais, ela melhora. Porque os excessos também, para o cavalo metabolizar os excessos de proteína, de tudo, ele tem um gasto calórico, então ele começa a perder aquilo ali. Ele começa a emagrecer ao invés de ganhar. Porque para metabolizar, para tirar esses excessos, de alguma energia ali, de algum canto, ele tem que tirar. Não façam isso em casa sem a presença dos profissionais. Estou deixando aqui o recado, porque foi feito mediante a análise do feno, a análise do trato, mão de obra qualificada e treinada por elas. Quem quiser, procura aí. Forage, como é o Instagram? Forage. Nutrição Equina. Forage Nutrição Equina, então não vão tentar a arte. Sem a ajuda do profissional. Sem a ajuda do profissional, nem tem. Não façam nutrição sem a ajuda do profissional. E como foi começar a chegar no Aras que era tudo, digamos, do jeito que todo mundo achava que era certo, e mostrar uma nova situação,
Como foi essa reação de vocês, que eu acho que é uma briga, uma luta, né? Sim, o desafio é enorme, porque a gente sabe que a realidade, digamos, é muito diferente do que a gente quer entregar, né? Existe uma cultura, né? Fulano usou tal suplemento, fulano usou tal ração, fulano usou tanta quantidade disso, daquilo outro, deu certo lá, né? Aqui vai dar também, né? Então era difícil a gente chegar e explicar tecnicamente para ele, principalmente as pessoas da lida ali, o que acontecia. Então a gente tentou, num vocabulário mais simples, explicar como que ocorriam os processos, né? Inclusive, por exemplo, que a Estela estava falando ali, para metabolizar o excesso de energia, excesso de proteína, gasta energia. Eu tive um criador de quarto de milha, que ele produzia a ração na casa dele lá, formulada para uma pessoa, e ele estava tendo muito problema com potro, que na hora que ia montar, os potros tudo mancava, sem motivo nenhum. As éguas, as reprodutoras, não davam embrião, estavam todas enormes de gorda, não davam embrião de jeito nenhum. Aí, ele me conhecia, que era um conhecido meu lá da região, ele me conhecia, sabia que eu trabalhava com nutrição e me chamou e falou, Pamela, eu tô precisando disso, tá acontecendo isso, isso e isso. Eu tô suspeitando que é a ração. Falei assim, mas vamos ver, vamos pegar análise, fazer análise, né? E eu vi que a ração dos potros estava com a proteína, com 32% de proteína, acho que nem vaca de leite come ração de 32% de proteína, e a ração manutenção que as éguas usavam estava com 28%. Falei, tá aqui a explicação, né? O excesso de proteína causa todos esses problemas aí, tanto de desenvolvimento quanto de reprodução, né? Aí, reformulei a ração lá e reformulei a dieta, né? Eu utilizei os alimentos que eles tinham lá disponíveis, indiquei mais alguns para colocar na ração e refiz a dieta baseada na ração que eu formulei, né? Aí voltei lá, acho que 2 meses depois, 45 dias depois, não lembro direito, e os potros estavam indo bem, né? A gente não teve um histórico tão rápido assim dos potros, mas as éguas teve uma diferença absurda. As éguas, elas emagreceram, mas estavam lindas, com pelo maravilhoso, né? E eu tive que diminuir a quantidade de ração também. Porque as éguas comiam uma quantidade, sei lá, X de ração, eu diminuí pela metade, né? Aí ele tá assim, mas como é possível essas éguas, em tão pouco tempo, essas éguas ficarem mais bonitas, mesmo com quantidade menor de ração? Falei, aqui a ração estava com excesso de proteína. O metabolismo da proteína, o ciclo da ureia gasta energia, gasta ATP para o animal metabolizar aquele excesso e excretar na urina. Então, a energia que ela deveria estar utilizando para manutenção, para reprodução, para sobrevivência de forma geral, ela estava utilizando para excretar esse excesso de proteína, né? Então, o nutriente em específico, o balanceamento do nutriente específico vai mandar muito nisso, entendeu? Então, acontece demais esses desbalanços. Por isso que eu falei que a alimentação é diferente da nutrição. A nutrição, ela tem que ser calculada, prevista de acordo com a necessidade. Agora, a alimentação, não. Você pode dar a melhor feno, o menor capim, a melhor silagem, com a melhor ração, mas às vezes aquela ração não é indicada para aquela categoria, aquela silagem não pode ser utilizada naquela categoria, por exemplo, para potro, né? Que foi meu experimento, não indico de forma nenhuma para potro, nem se estiver passando fome. E você falando essa questão de como que a gente chega e muda a cabeça, né? Eu acho que independente da profissão, independente do título, independente de qualquer coisa, a gente tem que saber lidar com o ser humano. Qualquer situação. Quando você chega ali, num apresentador, a cobrança vem em cima dele. Ele vai trabalhar com o que tem e, muitas das vezes, a nutrição, ela não chega de forma acessível, o conhecimento para ele. Então, a gente aqui está fazendo um trabalho de formiguinha para chegar lá no ouvido dele. Então, quando a gente chega, a gente quer saber primeiro qual que é a necessidade dele, qual que é a dificuldade dele. Por que você acredita que... E eu brinco muitas das vezes, eu falo assim, você
tá colocando aí a culpa, falei, eu não posso ficar sem esse suplemento e tudo. Eu falei assim, eu confio mais em você do que no suplemento. Porque se você não fizer o trabalho, isso aqui não vai dar conta, não. Então a gente vai conversando, vai mudando o modelo mental deles, passa eles a enxergarem confiança no trabalho deles e, assim, não usar amuleto, sabe? Não usar muleta, não usar de artifício para tentar engajar. Eu acho que eu prefiro muito mais ressaltar o trabalho dele e dar só um empurrãozinho ali e falar, opa, você é capaz. Não é o suplemento, não é a ração que vai levar a fama do seu trabalho, não. Então, confie em você, eu vou te ajudar aqui. Se precisar, se você achar que o cavalo perdeu o temperamento, se você achar que perdeu alguma coisa, me ligue, eu te ajusto aqui para você na hora. Então, assim, a gente vai dessa forma. A gente tem que entender a cabeça do ser humano, a gente tem que entender o que tá sendo cobrado dele ali, sabe? E o que ele tem de informação. E explica. Inclusive, essa conversa que a gente tem com a turma que está ali no manejo, ela é tão importante e, graças a Deus, tem sido tão eficiente que os próprios peões, eles já conseguem conversar com a gente no nível do que a gente conversou com eles, que eles antes não sabiam. Por exemplo, eu e a Estela estavam comentando esses dias que a gente ficou muito feliz de chegar numa área que a gente já atende há alguns meses e ver que os animais que são novos estão entrando na dieta sem a gente ver, os meninos já têm a capacidade de fazer aquilo, pelo menos o básico, entendeu? Animal que talvez entraria com 6 quilos de ração, ele já entra ali com 2. Falou, esse aí tá comendo 2 quilos só de ração. Você fala, opa! E eles têm consciência, por exemplo, do qual fonte de energia vai ser importante para aquele animal. Porque às vezes, não, falta resistência, não, falta coragem, né? O bicho mais apático e tal. Eles já conseguem ter essa consciência de qual fonte de energia precisa colocar ali. Aí o que a gente faz depois desse trabalho progressivo, né, de um tempo de treinamento, a gente faz mínimos ajustes, porque eles já tomam consciência disso. Mas aí a turma, ela tem que estar aberta para tem que abraçar, discutir, conversar, né, e abraçar a ideia e confiar no início. E assim, é o que a gente vê, as pessoas enxergarem necessidade desse trabalho. Não, aqui eu sei fazer. Não, aqui vem um vendedor fulano de tal que me entrega aqui e manda eu fazer assim, manda eu fazer assado. Então, o que a gente está batendo na tecla é a ciência para a nutrição. Isso no boi já vem, né, já vem de tempo. No cavalo está ali engatinhando. E a gente está falando de performance, a gente está falando de animal caro. Bota caro nisso. Puxa! Ter com quem contar. Aqui no Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar, é sonhar, é realizar. É crédito, é acreditar, é todo mundo prosperar. É de grão em grão, é uma grande plantação. É seguro, é consórcio, é poupança, é cartão. É seu sonho sob medida. É ser atendido sem sofrência. No app, na vida, no zap, na agência. Não é só dinheiro, é ter com quem contar. Tem mais 2 perguntinhas aqui, mas antes disso, 1 hora de programa. Show de bola, muito conhecimento. Passou que eu nem percebi. Lá ele. Lá ele 100 vezes. Lá ele 1.500 vezes. Agora eu tô aqui na Bahia, eu aprendi agora a Casa do Laela. Casa do Laela, né? Aqui a gente deu lá ele antecipado, entendeu? Deixar o recadinho aqui dos nossos queridos patrocinadores sempre, certo? Fertimax tá chegando aí, a trovoada, graças a Deus, chegou pra gente. Tá na hora da gente adubar as pastagens para ter uma pastagem de qualidade. Lembra sempre da Fertimax, se não tiver dinheiro para comprar o adubo, chega na Sicredi, tá? Sicredi, que é a nossa parceirona aqui, agência top em Feira de Santana. Isso aí. Para fazer o manejo, cerca elétrica, não deixar o bicho ficar se coçando com o rabo feio, né? Pra gente poder soltar esse animal e ele ficar no piquete sem se lesionar. Uma cerquinha elétrica, um choque, uma fita. Datamar sempre com a gente. A gente sempre tá falando aqui do jet duto, né? E cavalo também precisa de água limpa. Esse é um engate, liberando água e tirando a água. Então o coxo pode mudar de piquete, você deixar a tubulação toda pronta, que vem as mangueiras,
subterrânea, água de qualidade é importantíssima, Jetduto, União dos Pecuaristas, Unagro, está sempre com a gente aí. E para vestir, para ficar na moda, Vaqueira. Aquele bonezinho Agradecer pro sol. sempre Granja Birimbau e Ação Negócios Rurais por ceder o tempo dessas figuras ilustres que aqui estão. Mas vamos lá, 2 perguntinhas aqui. Uma é: a altura de rede de feno interfere alguma coisa no trem? Ela ama isso. Eu nem sabia, tirei do que eu... Bingo! Tirou do dia, acertou no que não viu? Dá pra fazer ainda Um podcast só disso, né? Nossa Senhora! O vender o jabá da redinha de feno. Exatamente. Então, a redinha de feno, óbvio que o metabolismo do animal, o hábito alimentar dele é de pastejar baixo, né? Então, se a gente conseguir deixar esse volumoso disponível mais baixo, é ótimo. Mas aí a gente vem com outros problemas, que é defecar em cima do capim, areia, consumir areia, né? Então, a gente tem que tomar esse cuidado, né? Mistura na cama ali, né? Exatamente, mistura na cama. Então, a gente tem que tomar esse cuidado. Eu não vejo problemas em questão de... o povo fala muito de musculatura, de pescoço, consumir muito alto, não sei o quê. Eu não vejo esse problema. Por quê? Se o animal está sendo trabalhado, se ele está sendo bem trabalhado, treinado, ele não vai desenvolver isso. Porque o trabalho de extensão do pescoço, aquilo ali é natural do animal fazer, né? Se ele tiver um trabalho bem feito de musculatura... Em cima vai estar muito mais musculado que embaixo, que ele tem muito mais densidade de musculatura. Não passa a ser significativo esse tempo que ele vai ficar. Exatamente. Mas pensando nisso, se a gente tiver uma redinha segura, que você consiga colocar numa altura menor para o animal conseguir deglutir com mais facilidade, né? É ótimo. Né? Sem evitar acidente também ali, às vezes de mão colocar e tudo. A mão, exatamente. Porque quando o animal tá lá, a redinha lá, o animal vai comer, ele pega o capim, abaixa o pescoço e mastiga. Cavalo não mastiga com a cabeça para cima. Independente, a rede pode estar lá a 5 metros de altura. Ele vai lá, vai puxar o capim e vai abaixar. E vai mastigar na altura dele. Da mesma forma que quando ele tá consumindo, pastejando, ele vai lá, consome o capim, levanta para mastigar. Entendeu? Do jeito ou do outro, ele vai levantar para mastigar. Entendeu? O que não pode acontecer é você deixar uma redinha alta ou então a redinha baixa com a malha grande e o animal se acidentar, entendeu? Então, a redinha, ela, no metabolismo, eu não acredito que ela vai ter tanta interferência assim, entendeu? A gente, inclusive, usa... Pensando nisso, nós criamos uma redinha. Aí, ó. A gente dispositivo de alimentação lenta, que a gente chama, né? É uma redinha, o buraco ali dela é menorzinho, né? E ele não é que ele dificulta, ele dificulta o acesso. Então, por exemplo, você diminui essa questão de risco, né? De acidente, tudo que a gente falou. E tem animais que estão com sobrepeso, que eles precisam também de uma restrição no volumoso. Quando a gente fala aqui que volumoso é fonte de energia, volumoso engorda cavalo, né? Não é ração que engorda cavalo, volumoso engorda cavalo. Então tem uns animais também que a gente... pode engordar. Mas a gente tem uns animais que a gente precisa de limitar esse consumo. Então você coloca a redinha, ele vai ter mais dificuldade ali para poder consumir, mas ele não vai ficar sem o alimento. Que às vezes o pessoal fala, reduz o feno. Reduziu. Aí o cavalo deu uma bocada, comeu aquilo ali em 2 horas, vai ficar o resto do dia sem fazer nada e volta lá atrás no que a gente falou de estereotipia. Então, essa redinha ela é para ela controlar esse acesso ao volumoso, né? E sempre ter. E animais também que estão ali entediados na baia, assim, né? Com a questão da estereotipia, tá lá andando em círculo, tá lá engolindo ar, não tem o que fazer. Aí coloca a redinha também, que ele sempre vai ter um entretenimento ali, né? Tem gente que coloca bola de sal, bola pro cavalo ficar brincando. Enriquecimento ambiental. Enriquecimento ambiental de cavalo é capim, é comida. Bota uma redinha lá que ele vai ficar comendo aquilo ali devagarzinho, vai melhorar a cabeça dele, vai melhorar tudo. Tem animal que tem apetite depravado, né?
Animal que dá que fala assim, não, pus um feno lá, deu 2 bocadas, acabou. Então você passa a educar também, põe um pratinho menor. Eu tô olhando aqui já no Instagram delas, né? E ela tem a malha menor. A malha reduzida. bem pequenininha. O buraquinho menor, então o cavalo vai comendo bem devagarzinho. Economiza feno. É demais da conta. Desperdiça muito menos. Muito menos. Né? Exatamente. Não, o que cai no chão ali é pouco, não vai ter o interesse de pegar. Quando você vê, às vezes o animal faz o bocado e sai arrastando feno. Aí aquilo vai caindo ali. Ei, depois ele come, porque vai faltar no coxo, ele vai lá e come. E tem animal também que não come, porque cai no chão, tem uns que é enjoado, cai no chão, não come mais. Não come mais. Urina em cima. Mas se não come ainda é bom, né? Porque aí come com maravilha, come com... Já acharam muita areia aí dentro de cavalo. Exatamente. E pra finalizar aqui, minha segunda dúvida. E já passou? Calma, rapaz. A dúvida. Na questão da água, né? No manejo da água, temperatura, se troca todo dia, baldinho ou aqueles bebedouros automáticos. Como que vocês enxergam assim, uma água de qualidade dentro de uma baia? No piquete, se puder, bota o jet duto, que a gente consegue lavar facilmente, apenas 120 litros, e o fluxo é que importa, né? Que é a vazão de encher, ela é mais importante às vezes do que o tamanho do coxo, né? Não pode faltar água com a pressão e jogando água de qualidade ali. E num coxo menor é mais fácil de lavar, né? Com certeza. Às vezes se bota aqueles bebedouros de 10 mil litros e lava Deus me livre. Água e mineral. Exatamente. Perfeito. A água a gente tem que tomar muito cuidado com o cavalo, assim como qualquer espécie, mas com o cavalo em específico por conta da palatabilidade mesmo, a seletividade do cavalo. A gente tem muito problema com sabor para cavalo, porque às vezes o cavalo está acostumado com uma água, uma água mais mineral assim, chega no Parque da Gameleira, água colorada. Muda de animal para de beber água na hora. Para de beber água, ou então a água muito calcária, para de beber água. Temperatura também é muito importante. O cavalo gosta mais da temperatura ambiente, né? Diferente da vaca, que uma água mais quentinha, ela prefere, né? Não quente, mas mais quente do que o normal. Já a água gelada e a água quente para o cavalo é um problema. Ele gosta de uma temperatura 25 graus, 26 graus, ele consome melhor. E a questão da limpeza, né? Assim como para qualquer espécie, né? Água limpa que ele consuma a quantidade que ele precisa. Porque às vezes tem uma água suja ali, o cavalo tá bebendo, mas no desespero. Mas ele não vai estar consumindo a quantidade que ele precisa para o funcionamento do organismo. E a natureza, ela é sábia, né? Animal não tem água, parou de beber água, ele vai parar de comer. Na hora, para de comer. Sim, você tá achando pouco, eu tenho mais algumas perguntas. Você que manda aí. Eu só tô aprendendo. Perguntar logo questão das braquiárias e esse oxalato, como é que a gente resolve? Mineral ajuda, como é que faz? Mineral não pode faltar, né? Explica para nós aí um pouco desse processo do carinchada, né? Do tirar o cálcio do cálcio. Então, a gente tem alguns problemas com oxalato, especialmente nem tanto nas braquiárias para o cavalo, tirando as braquiárias do brejo, porque algumas braquiárias que tem um oxalato alto, o cavalo nem consome, né? Mas tem as braquiárias do brejo, né? A midícula, Tanner Grass, essas cultivar Angola, que tem um oxalato alto, e acontece esse problema da carinchada, que nada mais é que o oxalato, ele retém o cálcio lá no intestino, ele segura o cálcio para ele, então o animal não absorve o cálcio. Então, para manter o nível de cálcio no sangue, o organismo tira o cálcio dos ossos, principalmente dos ossos longos, né? Por isso que dá primeiro na face, mas dependendo da gravidade, pode dar coluna, membros, né? Que a gente viu. E até afetar a reprodução, égua prenha, com problema de carinchada, com deficiência de cálcio, pode ter problema depois para se recuperar de um parto, por exemplo, né? Então, isso é muito mais além da carinchada, né? Então, o organismo, ele tira o cálcio dos ossos para manter a homeostase do cálcio ali sanguínea, né? Por isso que dá a carinchada, porque se tirou o cálcio, tem que substituir por algum tecido ali. E esse tecido é um tecido fibroso,
que é irreversível. Então, um animal que ele desenvolveu a cara inchada, ele nunca mais vai voltar ao normal. Ele sempre vai ficar com aquela cara inchada ali. O que você pode fazer é evitar a progressão desse desenvolvimento da cara inchada, né? Você pode suplementar com cálcio para diminuir esse desenvolvimento, né? Porque quando você... O que é a questão do parâmetro, né? É a relação cálcio-oxalato. Você vai pegar lá o nível de oxalato que tem na forrageira e a quantidade de cálcio que tem na forrageira. Se essa relação for menor do que 0,5, aí já é um problema. Então, quando a gente faz a dieta, a gente suplementa com cálcio, para quê? Para ter mais cálcio do que oxalato e o animal absorver aquele excedente de cálcio. Entendeu? Então, a gente tem que adequar a quantidade de cálcio e também a biodisponibilidade desse cálcio. Quanto mais biodisponível ele é, mais fácil vai ser de absorver, melhor vai ser pro metabolismo. Mineral de qualidade, não mais barato. De qualidade. De qualidade e à vontade. A gente já pegou até aqui na região também, né? Tomar sempre cuidado com água salobra. Sim. Que animal a pasto ali, tomando aquela água, ele tira o pé o consumo do mineral. E aí tinha uns animais ali que estavam começando ali na cara inchada. Ó, eu sou meio... Gosto bastante dos capins, sabe? Lá em casa só tem 23 espécies. Você sabe? Nossa senhora, se tiver praga não, você não tem problema, você não passa aperto. Nunca. E tô plantando mais. O que acontece? Tu falou aí do Tanner. E pangola, esses outros capins, oxalato alto também não? Sim. Pangola também? Tem também. Tem também. Não tanto quanto... Porque não tanto quanto o Tanner Grass, não tanto quanto o Angola, mas também ele tem um oxalatozinho alto, entendeu? Não é na mesma quantidade que esses outros, mas o oxalato dele é alto também. Assim como, por exemplo, o Napier tem um oxalato mais alto, mas não é tão alto quanto o Midícola, Tanner Grass, Angola, entendeu? E os animais que comem esse tipo de alimento? Então, você suplementa isso também, mesmo ele à parte, suplementa com o que tá faltando? Tem que suplementar com ele ou sem ele. Não, sim. É. Mas você tem algum produto que se use para que se diminua esse risco? A gente tem que saber qual forrageira que a gente está utilizando, para saber qual que é a concentração do oxalato, pelo menos uma média, né? Porque até a concentração de oxalato vai depender da fertilidade do solo também, da altura da planta, de tudo, né? Para saber o que a gente vai indicar. Em casos muito graves, que a gente sabe que o oxalato ali é altíssimo, além do sal mineral, a gente indica até uma suplementação de cálcio, com alguns suplementos específicos, entendeu? Mas isso tudo tem que ter um diagnóstico da área, do animal em si, né? Porque também é muito individual. É muito individual. Tem animal que sente muito mais rápido isso do que outros. Isso aí a gente vê bastante mesmo aí, que tem animais e animais, mas eu gostei de saber que estão tratando animal aí por indivíduo. Chegando aqui já ao final do nosso querido episódio 19 da nossa segunda temporada. Agradecer a presença de vocês, agradecer também a Vini Palma, né, que fez essa logística acontecer. Você já trabalha lá no Porteiro Azul há algum tempo, né? Já. Sim. Foi o primeiro Aras aqui da Bahia, não? Foi. Abriu portas. Eles sempre estão à frente. Eles nunca viram um trem desse, né? Justifica os resultados que eles têm aí. Estão sempre lá. É isso aí. Julinho, Vini. Agradecimento também a eles que abriram as portas aqui da Bahia pra gente, né? Eles confiaram no nosso trabalho, porque realmente, assim, é um trabalho muito novo, né? É uma coisa muito nova. A nutrição equina, diferente da bovina, ainda está muito envolvida ali, ligada à indústria, né? Não tem muitas profissionais que trabalham com a nutrição individual, assim, sem fins comerciais, digamos assim, né? Eu só conheci vocês até agora. Pode ficar só por aí mesmo. Já no bovino tem demais, né? No bovino tem demais. Tem muitos nutricionistas de bovino para todo lado, né? No cavalo não tem isso ainda. Mas a demanda ainda tá, né? Que a gente falou. A demanda ainda tá. Ótimo. O pessoal tá recolhida ali. Considerações finais, e aí? O que é que você deixa de recado pra essa galera de casa? Então, o que eu deixo de falar recado... Falar um pouco da Forge aí, deixar esse jabá, segue lá, chama que a gente tá na Bahia. O que eu deixo de recado, assim, até um professor
né, um mestre, um pai que foi pra gente, ele sempre falou, você me fala aí o nome de 5 profissionais da reprodução, você me fala o nome de 5 clínicos, me fala o nome de 5 nutricionistas em equino. Então, você não consegue encher a mão, né? O que a gente sempre busca, que a gente sempre tenta alinhar isso, é tratar a nutrição como ciência, é tratar ela como uma profissionalização do sistema de produção, né? A gente está falando da base, a gente está falando desde do indivíduo lá embaixo, né? O que não adianta um animal ter genética se você não tem ambiente e nutrição para fazer essa expressão dele. Então, não adianta você pegar um campeão ali, tratar ele meia boca, dar um ambiente para ele meia boca, uma condição meia boca, ele não vai expressar o máximo da potência genética dele, né? Então, assim, é o que eu falo, se puderem buscar a informação na fonte, na ciência, e essa ciência aliada à prática, porque não adianta só ler ali no... Então, ela sempre ajustada ali ao dia a dia, na condição de cada um, na realidade de cada um, façam, né? Quem planeja trabalha menos e gasta menos. Então, fica aí esse recado, né? E principalmente hoje, viabilização de custo. Eu me atrevo a falar que o pessoal que fala mexer com cavalo gasta dinheiro, perde dinheiro, mexer com cavalo é caro. Mas espera aí, aonde que está saindo seu dinheiro? Então, muitas das vezes pelo excesso, pela falta de conhecimento. Então, quem puder, segue a Forage lá, faz um contato. Forage Horse. Doutora Estela mandou um recado aí, doutora Paloma. Então, eu queria agradecer vocês pela oportunidade de dar visibilidade ao nosso trabalho, né? E pedir para que todos levem esse campo de trabalho mais a sério, mais científico, aos profissionais envolvidos também na pesquisa, equina em especial, dar mais atenção à base, né? Porque a pesquisa científica ainda do cavalo está engatinhando, né? Está estudando qual alimento que pode utilizar para cavalo ainda, né? Então, levar isso mais a sério e tratar o cavalo como um indivíduo, como a Estela falou. E como cavalo. Não esquecer do comportamento dele, né? Que eu tenho certeza absoluta que a partir do momento que você observa o animal, observa o comportamento dele, estuda um pouquinho sobre o cavalo, o seu resultado já é incomparável. Show de bola. Muito obrigada, mais uma vez. Galera de casa, então, segue lá, Forage. E meu parceiro? Aí, Horse. Negócio fechado. Negócio fechado. Valeu!